Paulo se refere, e é a modo tão carinhoso como Pedro se refere a isso. Olha, eu não julgo, eu quero lembrá-los, eu não canso, né? E mesmo depois que eu morrer, depois que eu partir, eu quero que vocês continuem lembrando. Pedro sabia que só pela instrumentalidade do Espírito Santo isso poderia acontecer, e nós louvamos a Deus por isso, porque pelo pleno conhecimento do Senhor somos lembrados do seu ensino, essas verdades que para algumas pessoas são meras palavras, mera tinta em papel, para nós faz toda a diferença, porque ela se torna a palavra do Deus vivo, que não volta para ele vazia. Meus irmãos, eu quero convidar você nesta noite para que, colocando-se em pé, abra a sua Bíblia no Evangelho que Lucas escreveu, no capítulo 8, e nós vamos ler um trecho que está, versículo 40 a 42, depois 49 a 56. Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 40 a 42. Lucas 8, 40 a 42. Assim nos diz a palavra do Senhor. Lucas 8, 40 a 42. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos seus pés, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos e já estava à morte. Verso 49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, bem assim como o pai e a mãe. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Queiram assentar, meus irmãos. Que Deus, Senhor, nos ajude nesta noite a colocarmos este assunto diante de nossos corações, das nossas vidas, de uma forma muito especial. Meus irmãos, o texto que acabo de ler, ele está incluído em Lucas num momento muito especial. Lucas acaba de registrar várias parábolas de Jesus, vários ensinamentos de Jesus, e ele, de repente, ele começa a falar da autoridade de Jesus. E lá no capítulo 8 ainda, ele passa a comentar a respeito do poder que o Senhor tem sobre o universo, sobre a atmosfera, sobre todas as coisas. Depois, nos versículos 26 em diante, ele começa a falar do poder que o Senhor tem, que ele exerce sobre o mundo espiritual, sobre todas as hostes, até do inferno, como ele faz as coisas. E Lucas, ele, como um bom médico, ele mostra também, a partir do versículo 40 até o 56, o Senhor, a autoridade que ele tem sobre as famílias, sobre as pessoas, sobre as doenças, sobre as enfermidades e a forma como ele age. E eu pulei um trecho aqui de propósito, porque o meu alvo hoje é falar do versículo 40 a 49, embora eu vou tocar em algum assunto aqui pertinente a esse momento, mas não é o nosso alvo. Meus irmãos, o texto tem uma palavra que eu acho muito interessante. Você sabe que Jesus, ele vinha regressando daquele lugar dos Gerazenos, e a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Nesta fase do ministério de Jesus, já era bem popular, as pessoas sabiam que onde ele chegava as coisas aconteciam, e muitas pessoas estavam atentas a isso. E de repente, a alegria tomou conta do coração daquelas pessoas. Mas entre eles havia um homem que não estava nada alegre. Havia um homem por nome de Jairo, ele era chefe na sinagoga. E quando ele viu Jesus chegar, nos diz o texto que ele prostrou-se aos pés do Senhor e ele suplicou
que chegasse até sua casa. Quer dizer, ele ia tirar Jesus da rota, tirar Jesus daquele local, e as pessoas podiam imaginar, bem, mas como é que ele vai fazer isso? Não é? Como é que ele vai, será que ele vai conseguir fazer uma coisa dessa? Mas na realidade diz que ele, numa atitude muito humilde, ele se prostra aos pés do Senhor, não querendo nem saber o que os chefes da sinagoga, o que os outros, seus correligionários iam pensar, e ele se prostra diante de Jesus e clama a respeito de um problema que está acontecendo na sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos e estava à morte. E então você percebe que nos versículos 42 e 43, enquanto ele ia, as multidões apertavam, e surge aquela senhora, aquela mulher, que havia também uma enfermidade há 12 anos, uma enfermidade terrível, um fluxo sanguíneo, e nos diz o texto que ela resolveu também tocar nas vestes do Senhor, e ela disse, ela queria alcançar também esse favor do Senhor, e o Senhor a identifica e age de maneira como vocês sabem que Ele vai agir aqui, Ele vai fazer isso. Mas o que me chama a atenção de vocês é que enquanto ele falava ainda, quando aquele homem, quando Jairo acaba de ver aquele portentoso sinal, sem contestação alguma, da cura daquela mulher, chega algumas pessoas da casa dele e fala assim: acabou, tua filha já está morta, acabou, não tem mais jeito. Mas Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado a casa, no versículo tinha a sua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. É a frase que eu queria, quase sumiu aqui: não incomodes mais o mestre. Isto é, olha, ele já foi incomodado de um jeito, já foi incomodado do outro, vem você agora, tua filha já morreu mesmo, não tem mais nada o que fazer. Mas, meus irmãos, isto é uma falsa concepção do poder de Deus, uma falsa concepção do tempo de Deus, da dedicação de Deus, do relacionamento que nós temos com Deus. O texto desta noite, quando falamos a respeito do pleno conhecimento de Cristo, quanto mais você vai conhecendo a Jesus, você percebe a sua doçura para conosco, o seu carinho para conosco, o seu interesse pelas nossas causas, o seu conforto pelos nossos sofrimentos, como ele se empatiza conosco. E este homem, ele não tinha essa experiência, ele não sabia disso que estava acontecendo. Mas ali, meus irmãos, vem algumas pessoas que dizem assim: não incomodes mais o mestre. Parece-nos que estamos vivendo em nossos dias. Para que igreja? Para que religião? Para que Deus? Você precisa procurar outras alternativas. Se você está sofrendo, se você tem problema na família, se você tem problemas outros, você tem que procurar a solução em Deus. Eu não quero dizer com isso, que apesar daquela mulher ter gasto todo o seu dinheiro com médicos daquela época, não estou dizendo que não devemos procurar os médicos. Graças ao Senhor, Ele tem permitido que a medicina tenha alcançado um patamar hoje tão favorável, tão especial na realidade, que nos permite até, com algumas pessoas dizem, até viver mais do que antes, Mas nós sabemos que quantas doenças hoje são curadas a ponto, quando a pessoa a tinha, era como ter um atestado de óbito na mão ou no corpo. Mas aqui você percebe então que muitas vezes nós somos quase que tentados a fazer isso, não incomodar mais o mestre. Talvez você já desistiu de incomodar o mestre em algumas áreas da sua vida. Talvez você tenha um problema na família que você fala assim: não adianta mais, isso é incomodar. Talvez você tenha um problema na empresa, talvez você tenha um problema financeiro, você tenha um problema moral, seja lá qual for, que você diz: não adianta mais. E muitas pessoas chegam para você e até desanimando você a não fazer isso. Mas, meus irmãos, a nossa proposta nesta noite é que isso é uma cilada do diabo. O diabo quer desviar nossa atenção do Senhor, jogar o foco só para nós, só para nossa incapacidade e para a incapacidade do mundo resolver nossos problemas, e que nós possamos resolver de alguma outra forma, menos contando com a presença do Senhor. É uma cilada do diabo, essa autossuficiência que é implantada no coração do homem, e ele não busca o Senhor, não busca a palavra do Senhor, nem aquilo que Deus pode lhe conceder. Você pode perceber que as pessoas em nossos dias, voltadas às ciências, a tantas religiões, tantas coisas falsas, deuses falsos, tentam resolver através daí
as suas angústias, mas não é bem assim. Meus irmãos, eu quero dizer a você que você tem que incomodar o mestre, não ouvir o conselho dessa gente, dessas pessoas da casa. Você tem que incomodar o mestre por algumas razões. Em primeiro lugar, você precisa incomodar o mestre, porque se sua casa é igual à minha, e a casa de todos nós passamos por isso, o desespero tem tomado conta, muitas vezes, de nossas vidas, talvez da sua vida, do seu lar, de uma maneira muito especial. E quando esta aflição abate, como no versículo aqui, não é? 41, você percebe aquele homem, a única filha, está à beira da morte, e ele está aflito, está angustiado, não é? E você vê o versículo 52 lá, nos mostra que as pessoas, não é? Todos choravam e pranteavam, todos estavam aflitos por causa da morte. E a morte sempre será assim, não importa se é crente, se não é, sempre levará consigo esse espectro do julgamento de Deus sobre o pecado. E nós sabemos, quando perdemos entes queridos, irmãos nossos, parentes, queridos da igreja, nós sofremos, não é brincadeira. Jesus, o único lugar que ele chora é no túmulo de Lázaro, aonde ele sabia o que estava para fazer. Ele não chora pela incapacidade, por aquilo que as pessoas estavam chorando, mas ele chora porque o pecado desgraçou a humanidade de uma forma que traz tantos problemas, tantas dificuldades, e coloca a humanidade numa condição a qual Deus não tinha preparado para isso. Mas esse incômodo, não é? Nós precisamos entender. Às vezes nós pensamos que é preciso ter uma situação muito específica muito favorável do nosso relacionamento com Deus, para que Deus se importe conosco ou nos atende. Aqui você pode ver, não importa a religião. Jesus, ele está falando com um chefe da sinagoga, não sabemos se era um fariseu, se era um saduceu, nós não sabemos, mas era uma pessoa que não o seguia no grupo. Mas o Senhor estava interessado na sua situação. Esse chefe da sinagoga, prostrados, ele estava cansado, frustrado. E quantas vezes isso acontece conosco? Nos frustramos, nos cansamos. E quantas pessoas buscam soluções em religiões falidas, em situações que não existem, em superstições, quando a morte, não é, nos rodeia. É muito comum as pessoas se desesperarem e pensarem em qualquer solução, e não querem incomodar a Deus, nem tem essa referência de Deus. Se você já visitou o UTI e o hospital, eu como pastor já entrei em muitas, você observa que a morte ali nivela todo mundo. Lá embaixo, no andar térreo, você pode até encontrar diferenças pelos carros que param na portaria, pela roupa que as pessoas trajam, mas quando chega lá em cima, você encontra todo mundo naquele leito com um simples lençol, e as pessoas que ali estão deixaram talvez as suas vestes, botaram uma capinha ali, uma roupinha, e você não sabe quem é rico, quem é pobre, apenas você sabe que são seres humanos que estão às vezes à beira de último suspiro, e isso traz tremendamente, traz problemas, dificuldades para essas pessoas. Há quantas vezes desavenças no próprio lar, problemas tremendos, que nós já desistimos de insistir com Deus, achamos que não compensa mais, não podemos mais gastar tempo com isso, porque eu já oro há tanto tempo por isso, eu tenho tanta gente orando por essa situação, e as coisas não mudam, então eu vou parar com isso. Mas nós precisamos continuar buscando ao Senhor. Isso, não incomodes mais o mestre, é simplesmente uma iniciativa, uma tentativa do diabo para nos fazer entender racionalmente que a vida, o Senhor não tem nenhum poder sobre nós, não tem condição de nos ajudar. Em todas as outras áreas também, em todas as outras áreas, problemas com os filhos, problemas financeiros, na nossa empresa, em todos os lugares você precisa entender que não é vergonha incomodar o mestre. Nós precisamos incomodar o mestre, porque nós vivemos nessa situação, e quantas vezes, né, os problemas não escolhem os lares, não escolhem as famílias, e nós mesmo como cristãos estamos sujeitos às contingências naturais da vida, assim como reza a nossa confissão de fé. Nós passamos por problemas. Se os crentes não enfrentassem problemas de ordem nenhuma, nós teríamos uma fila de pessoas querendo assistir o próximo culto, porque seria imunes contra os problemas, mas não é assim, não é verdade? Nós temos vários irmãos que não podem estar aqui conosco, enfrentando problemas de saúde, às vezes outros problemas sérios, e nós precisamos estar incomodando o mestre.
A segunda razão pela qual nós precisamos incomodar o Mestre, meus irmãos, nesse texto nos mostra, é que a incredulidade tem tomado conta de nossas vidas e nossos lares. É muito significativo perceber que a palavra "não incomodes mais o Mestre" não foi de um arruaceiro, não foi de um zobateiro, não foi de uma pessoa que perseguia Jesus, falou assim: deixa para lá, esse homem não resolve. Não, veio da casa desse homem, veio da casa de pessoas que conheciam, pelo menos teoricamente, a Deus, sabia da história de Deus, sabia das grandes realizações de Deus, porque na sinagoga era falado estas coisas, eles deviam entender estas verdades, mas estas pessoas acabam esquecendo. E a incredulidade, muitas vezes, ela vem da própria casa, vem da própria família, vem do próprio lar. E isso traz muitos problemas. E a incredulidade para com Deus, ela convive, ela se adequa perfeitamente à crença em falsas religiões. Como é interessante isso. Se você vai à França, uma das coisas que você fica impressionado é a forma como o francês gosta de ler. Ele lê, até se ele não tem nada para ler, ele até bula de remédio ele lê, não é? Receita de caixinha, coisa assim, ele lê tudo. Mas aí você fala: não, esse povo não quer nada com Deus, porque eles são muito intelectuais, já atingiram um patamar assim, não é? Intelectual muito avançado. Mas, meus amados, quando você passa em qualquer livraria, qualquer charutaria que vende livros, você vê a exposição de livros esotéricos, de coisas absurdas, espíritas, coisas, bruxaria. Você fala assim: como é que pode, não é? Um povo tão intelectualizado crer em umas coisas dessas. E olha, aquilo é consumido aos montes, porque exatamente isso, a incredulidade em Deus faz com que todas as outras coisas falsas sejam críveis, faz com que a pessoa se adeque àquelas outras coisas, não é? E você vai perceber então que a fé que estas pessoas têm em Deus, elas não corresponde à realidade. Hoje nós sabemos, sempre foi assim, não é? Mas crer em Deus não é vantagem para ninguém. O próprio Tiago, ele diz: olha, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem, e continuam sendo demônios. Não adianta nada, simplesmente assentir intelectualmente a existência de Deus não muda a vida de ninguém. Nós precisamos do que nós temos falado nesta noite, o pleno conhecimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como é fácil acreditar em mentiras, como é fácil acreditar em seitas, como é fácil acreditar em tantas besteiras que acontecem. Vocês viram o senhor João lá de Minas, que eu não me atrevo a falar de Deus, né? É incrível o que aquele homem fazia, mas não é novidade. Lá no Piauí, eu convivi com algumas situações onde um dia me procurou um homem, e este homem tinha muitos problemas. Ele já tinha, a primeira vez que eu sentei na frente de um matador de aluguel, só que eu não quis perguntar se ele estava sendo pago por alguém para estar ali, não, mas ele veio muito aflito conversar comigo. E ele me contou várias coisas, mas ele disse que um dos maiores problemas que ele está enfrentando é a doença da sua filha. Ele tinha uma filhinha que estava morrendo, e ele foi procurar um chefe de terreiro, alguma coisa lá, para ajudá-lo no seu desespero. E ele só tentou, para o fato de que aquilo era um embuste, era uma falcatrua, era tudo errado, quando aquele homem lhe propôs: olha, para você conseguir resolver esse problema que é tão grave, você precisa me trazer sangue humano. E não é uma bolsa de sangue, você precisa trazer um sangue fresquinho, que você vai conseguir. Aí ele falou: bem, eu já estou com todos esses problemas na vida, ainda matar mais alguém, não é? E foi quando, no desespero, uma pessoa que era parente dele trouxe esse homem até lá, e foi uma luta conversar. Eu sei que eu saí do Piauí, não sei o que aconteceu com ele, mas ele começou a frequentar a igreja com família, viu a filha ser restaurada, a verdade tomou conta do seu coração, e meu desejo é que ele se entregasse à justiça, não é? E assumisse as responsabilidades dos seus atos. É assim que deveria ser. Mas como é difícil você perceber, você notar as pessoas que são completamente enganadas, como elas conseguem ver a Jesus em qualquer coisa, a ver a Deus em qualquer coisa, menos em Jesus Cristo.
Quando o apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta, lá no capítulo 4, verso 4 em diante, ele diz: porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho a luz do Evangelho. E depois ele continua: olha, o Deus desse século, assim como ele chamou das trevas resplandeça a luz, ele também fará resplandecer a face de Deus, a imagem de Deus na face de Cristo. Isto é, a forma como Paulo está dizendo ali, ele diz assim: olha, a maneira como uma pessoa é salva, quando ela reconhece a salvação, é que ela está com os olhos vedados, cegas por Satanás. Mas Satanás, ele permite que a pessoa veja Deus. Ele permite que a pessoa veja Deus num orixá, em Iemanjá, numa estátua qualquer, numa superstição. Ele permite que qualquer pessoa veja Deus em todas estas coisas e se torne objeto de culto e adoração. Mas o que ele não quer é que esta pessoa veja a face de Deus, a glória de Deus, a pessoa de Deus na face de Cristo. Porque se um dia nossos olhos são abertos, e aconteceu com você isso, o dia que você viu a Deus em Jesus Cristo, você foi salvo. É impossível não ser salvo numa condição dessa, e é assim que acontece. Então, meus amados, você pode saber que a incredulidade, ela anda de braço dado com tudo quanto é tipo de religião, tudo quanto é tipo de seita, tudo quanto é tipo de coisa falsa. E mais uma coisa, a última coisa que quero comentar nesta noite, é que nós devemos incomodar o mestre. Nós precisamos incomodar o mestre. Primeiro porque as aflições, os problemas chegam em nossos lares, em nossas vidas. Em segundo lugar, nós precisamos incomodar o mestre porque muitas vezes dentro do nosso lar há esta incredulidade. Muitas vezes dentro do nosso próprio lar há pessoas que não confiam que Deus há de fazer aquilo que nós sabemos que Ele pode fazer. E em terceiro lugar, meus amados, nós precisamos entender que nós precisamos incomodar o mestre, porque em suas mãos Ele tem autoridade, a salvação para nossas almas, para nossas vidas. Você pode imaginar esses homens, logo no versículo 49, chegam para aquele homem, para Jairo, e falam assim: não incomodes mais o mestre, tua filha está morta. Mas o que esse homem tinha visto? O que esse homem naquele trajeto tinha percebido? Ele viu uma mulher que foi declarada ali como um fluxo de sangue. Ela mesma disse que tocou em Jesus, e ela, em outro texto, diz que ela pensou consigo: se eu conseguir tocar na hora das suas vestes, eu serei curado. E aquilo aconteceu a ela. Este homem viu aquilo acontecer, mas mesmo assim, mesmo vendo, mesmo percebendo o amor, o poder de Jesus sobre a vida de tantas pessoas, a vida de tantas pessoas as quais você ama, é capaz de você duvidar ainda, é capaz de você não crer. E Jesus chega para ele e diz assim: não, olha, creia, ouvindo isso, não temas, porque nesta hora o coração passa a tremer. Não temas, crê somente e ela será salva. Uma das coisas que acontece nesse momento, meus amados, quando nós somos confrontados com a incredulidade, com a forma tão difícil de entender que Deus pode fazer aquilo que Ele quer, a nossa tendência é começarmos a imaginar de forma mística, de uma ficção evangélica que é cantada, que é pregada, que é ensinada, não é? Então nós imaginamos assim: bom, se eu fizer alguma coisa que as pessoas fizeram, então eu vou ser curado. Então Jesus, pela fé, eu estou tocando nas suas vestes. Você já percebeu como nós cantamos tantas canções evangélicas que tem essa ficção? Nunca nós podemos tocar nas vestes do Senhor. O Senhor quis mostrar ali o seu poder, não eram as suas vestes. Mas eu pela fé toco a veste. Nós não tocamos coisa nenhuma mesmo, isso é utopia. Nós não fazemos isso. Pela fé nós entendemos que nós temos um Deus poderoso, que há 2000 anos, mais do que isso, Ele sabia o problema dos homens daquele dia, e Ele conhece os problemas, nossos lares desse dia. Nós não precisamos: eu queria ter fé para trocar nas vestes, para entrar no seu santuário. Graças a Deus que você não viveu no tempo do santuário. Se você entrar, seria morto, não é? Hoje nós entramos pela fé porque Jesus já entrou. Então nós acreditamos no que o Senhor está falando, não ficamos nessas questões.
Tantas vezes você vê pessoas, uma boa pregação, de repente a pessoa fala assim: agora, você que está aí, que tem um problema na família, vem aqui. Mas você tem que trazer uma foto da pessoa. Traz uma foto da pessoa, traz um lenço da pessoa, traz uma camisa, alguma coisa, vem aqui. Como se isso fosse resolver. E quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas enganadas incautamente? E copo d'água, né? Olha, agora você que está aí, presta atenção, põe esse copo d'água aí na frente da televisão, põe a mão em cima que você vai ser curado, põe a mão na sua enfermidade, põe a mão na sua doença, isso vai resolver. Como se estas coisas, nossos gestos, a vontade que temos de participar desse processo pudesse aumentar o poder de Deus. Meus amados, isso não acontece, porque quando nós incomodamos o Mestre, do ponto de vista aqui, eu vou crer no Senhor, Ele chega com autoridade, porque há salvação para as nossas vidas, para os nossos lares. Veja aqui, quando Ele chega ali no versículo 51, tendo chegado em casa, ninguém permitiu que entrasse com Ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim a mãe da menina. O Senhor faz isso mesmo. Ele sabe onde estão os nossos filhos, Ele sabe onde estão os nossos problemas, Ele sabe onde está a nossa dificuldade. Ele vai exatamente no cômodo da nossa alma, aonde Ele sabe que existe o problema, onde que há a ferida, onde as coisas estão difíceis. Ele entra, Ele vai até lá. Ele vai não somente isso, mas você nota que Ele estende a mão. Ele estende a mão para aquela situação. E no versículo 54 diz que Ele estende a mão, e entrando, tomando pela mão a menina, disse-lhe em alta voz: menina, levanta-te. Ele não precisava nem fazer isso, mas Ele pegou na mão daquela criança e deu vida a ela. É assim que Ele faz conosco, nos levanta. Nós não precisamos sentir a mão do Senhor. Eu estou tão ruim que eu nem consigo sentir. Não precisamos sentir a mão do Senhor. Nós precisamos crer que seus braços fortes nos envolvem. Nós precisamos crer que Ele tem poder para nos ajudar, para nos socorrer e fazer aquilo que Ele quer fazer. E quando Ele entra, meus irmãos, Ele ordena exatamente que o problema, aquela dificuldade que estamos enfrentando seja dirimida, seja solucionada, seja resolvida. Nos diz o texto que quando Ele diz: menina, levanta-te, em alta voz, menina, te levanta, era a única coisa que aquela menina não podia fazer. Tem vezes que você enfrenta algumas situações na família, em casa, onde quer que seja, que você fala: eu não tenho condição de fazer isso, eu não tenho condição de responder positivamente a isso. Mas é exatamente isso que o Senhor faz. Ele traz o morto à vida, Ele ordena aquilo que a pessoa não pode fazer, porque é Ele quem vai fazer, e Ele faz aquilo. E quando Ele entra, meus irmãos, versículo 56 nos diz que Ele deixa todos maravilhados, né? Mas uma coisa, naquele momento, não é? Ele advertiu para que ninguém contasse o que havia acontecido. Hoje Ele diz para nós contarmos, não só os milagres, não as coisas, mas do seu amor, da sua misericórdia, da pregação do Evangelho, não é? Como devemos compartilhar o Evangelho da graça e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, não desista daquilo que lhe aflige, não desista daquilo que está lhe causando problema, não importa o que seja, não abra mão disso, incomode Jesus. Ele sabe nos receber, Ele conhece as nossas lágrimas, Ele sabe a luta do seu coração. E sem utopia nenhuma, sem ficção nenhuma, miticismo nenhum, nós cremos no seu poder. Ontem, hoje e para sempre, nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Amém? Que Deus assim nos abençoe e nos ajude nesta noite. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor que conhece os nossos corações, Senhor que sabe exatamente o momento que passamos, as crises que enfrentamos, os desânimos, ó Deus, talvez a dor. Nem todos talvez estão passando por isso, mas há lares que enfrentam essas dificuldades. E como é fácil para nós, ó Deus, nos desanimarmos, como é fácil ouvirmos o inimigo que vem para nós de forma tão sutil, ou talvez de forma tão declarada, nos desanimando. Senhor, nesta noite, pela fé nós estamos incomodando o Senhor, não estamos colocando a mão nas tuas vestes, não estamos tomando um copo d'água, não estamos trazendo roupas, mas sabendo, ó Deus, que Tu tens poder para fazer muito mais do que tudo quanto pedimos e pensamos e podemos imaginar. Naturalmente, ó Deus, enquanto o Senhor nos fala,
pensamentos sobrevieram, situações nos permearam os pensamentos. Eu peço que em nome de Jesus, o Senhor venha com a tua solução. Entra, Senhor, estende a tua mão. Ó Deus, ordena, nos deixe maravilhados para o teu louvor, tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos nos preparar.